vocês fazer café de uma maneira muito outro nível, usando cálculo diferencial. Pra gente começar a fazer nosso experimento, a gente tem que esperar a água chegar a 90 graus Celsius e depois que chegar nessa temperatura que a gente vai começar a passar o café. E assim que a gente terminar de passar o café, a gente vai ver a temperatura. Aí a gente espera 1 minuto e mede a temperatura de novo. Porque o objetivo é calcular o tempo necessário para o café chegar a 60 graus, que é a temperatura correta para a gente poder beber ele sem ter nenhuma complicação. Aqui a temperatura da água agora está em 88 graus Celsius e assim que chegar em 90 a gente já começa a passar o café. Agora que a água chegou a 90 graus, a gente vai passar o café, vai tirar a temperatura dele e depois de 1 minuto a gente vai tirar a temperatura de novo. Vou colocar no cronômetro aqui. Temperatura que tá aí? Peraí. Tá quase terminando de coar tudo. Agora a água acabou de passar pelo filtro e a temperatura é de 70 graus. Isso. E agora a gente precisa esperar 1 minuto e aferir a temperatura de novo. Agora a gente vai esperar 1 minuto. Pessoal, após 1 minuto a temperatura chegou a 67 graus. E agora a gente vai passar essas coletas de temperatura para a fórmula. Agora a gente vai para a parte dos cálculos. Tô falando baixinho porque a gente tá no meio da aula. Enfim, o mais interessante antes da gente começar a falar a parte do cálculo é como a gente conseguiu aplicar o cálculo numa coisa tão simples que é fazer café, né? E ao mesmo tempo que fazer café é uma coisa tão simples, é uma coisa muito a ver com química e que a gente acabou de perceber que tem muito a ver com cálculo também. Porque muita gente tem costume de tomar bebidas quentes e não tem noção do mal que isso pode causar. Então, o objetivo aqui do exercício é a gente saber o tempo necessário para o café atingir 60 graus, que a temperatura é assim razoável, certa, assim, para poder apreciar o café sem sofrer danos. A primeira parte, a gente vai descobrir a equação diferencial e a solução dela com base na lei de resfriamento de Newton, que é essa fórmula aqui. Depois que a gente fez isso, a gente vai determinar a constante de proporcionalidade, que é a número 2. A gente achou a constante de proporcionalidade, que é 50, e aí a gente pode prosseguir com o exercício. Na número 3, a gente tem que determinar o tempo em que a temperatura é aproximadamente 60 graus, que é a temperatura necessária para um consumo que não vá fazer nenhum mal. E esse foi o cálculo que a gente desenvolveu. Primeiro a gente achou a equação diferencial e a solução com base na lei de resfriamento de Newton. Depois a gente achou a constante de proporcionalidade. E aí a gente colocou na fórmula que a gente escreveu inicialmente na número 1. Primeiro a gente teve que calcular com o tempo 1, que é depois de 1 minuto que a gente passou o café no filtro. Aí a gente chegou no valor da constante K, que é a taxa de variação. Porque a gente não tinha nem o K e nem o T. Então a gente precisava saber uma das variáveis para poder descobrir o tempo. E a gente chegou na conclusão que K é igual a 0,1508. Então a gente substituiu na fórmula, em vez de usar o tempo de 1 minuto, a gente colocou 60 graus como tempo, já que a gente já tem essa taxa de variação. E aí a gente usou o 24, que é a temperatura ambiente, mais 50, que é a constante de proporcionalidade, vezes o número de Euler, elevado à constante que a gente encontrou, vezes o T. Por que a constante aqui a gente vai usar negativo? Porque é um decaimento exponencial.
Como a gente sabe que a temperatura tende a diminuir conforme passa o tempo, é por isso que o K é negativo. Aqui a gente isolou o E e chegamos ao resultado final, que T é 2,1784 minutos, para ele chegar a mais ou menos 60 graus. Pessoal, desculpa, eu falei errado aquela hora. Aqui eu falei que o 60 era tempo, mas na verdade é a temperatura, tá? Então o 60 é a temperatura. Bom, para finalizar, o que a gente pode concluir assim que o mais legal é que mesmo a gente sendo a turma de química, a gente conseguiu aplicar o cálculo na nossa área de uma maneira muito simples. E isso serve como uma resposta para aqueles alunos ou até mesmo pessoas que não são alunos, que ficam falando assim, onde que eu vou usar isso na minha vida? Vou aprender cálculo para quê? Que nunca vou usar isso na minha vida. A gente está provando aqui que sim, você pode usar isso na sua vida. Comecei de novo. A gente vai morrer. Pronto? Como eu tô. Então pronto, já comecei. Tá filmando. E aí, gente? Hoje a gente vai ensinar vocês a fazer café. Começou já? Já. Ficou todo silêncio. Então, em silêncio agora.